Bem-vindos ao blog do Laboratório de Psicologia Experimental da Universidade de Uberlândia. Hoje nós vamos apresentar o livro de Allan Beck, que para o português é traduzido e intitulado Para Além do Amor, editado pela Rosa dos Ventos Editora, e que em português tem cerca de 382 páginas. Nós podemos começar a nossa conversa pelo título. É bastante interessante notarmos que essa tradução ela é um tanto quanto diferente de uma tradução mais estrita. Se nós olharmos o título do livro, nós veremos que uma tradução mais estrita seria: o amor nunca é o suficiente ou nunca é o bastante. Nesse livro de 18 capítulos, Allan Beck se propõe a explorar, de uma forma geral, todas as dificuldades encontradas em relacionamentos de casais. No prefácio desta obra, Beck começa apresentando a ideia da revolução cognitiva na psicologia e, mais especificamente, no campo das psicoterapias. E imediatamente passa a discutir a dissolução dos laços do casamento e mostra os grandes desafios que a instituição casamento tem na contemporaneidade. Nesse contexto, ele se preocupa em dizer o que é necessário para sustentar uma relação entre casais e propõe a terapia cognitiva como um método eficiente para desembaraçar os nós que muitas vezes permeiam as relações conjugais. Nesse mesmo prefácio, ele apresenta o plano do livro. No capítulo 1, ele então retoma mais sistematicamente o papel da abordagem cognitiva, suas premissas e como ela pode ajudar na terapia de casais. Imediatamente após essas colocações, Beck começa a explorar uma característica bastante comum nos conflitos entre pessoas e, mais especificamente, entre casais. E então ele apresenta a ideia do ler mentes, como entre pessoas e, mais especificamente, entre os casais, nós temos o hábito de acreditar que mentes podem ser lidas. Da mesma forma, ele então prossegue mostrando que, ao tentar ler a mente de um parceiro, nós acabamos muitas vezes interpretando os comportamentos dessas pessoas de uma forma inadequada. Além disso, um bom terapeuta de casal precisa considerar que nessa interpretação inadequada há também questões ligadas a símbolos e significados que permeiam a esfera do casamento. Ao final deste capítulo, Beck nos conta ou começa a nos apresentar os vieses mais comuns de pensamento, vieses cognitivos mais comuns entre casais. No capítulo 2, chamado ou intitulado A Luz e a Escuridão, ele começa a propor um programa cognitivo enfático para trabalhar conflitos entre casais. Na sequência, ele começa a explorar quais seriam os principais ativadores de conflitos e continua mostrando o quanto desapontamentos, quebras de promessas, julgamentos não balanceados produzem grande desconforto entre casais. No capítulo 3, ele começa então a discutir o conflito de perspectivas de cada um dos cônjuges, de cada um dos parceiros.
E então ele diz que, de uma forma geral, há que se abrir e se fechar perspectivas, que geralmente são diferentes entre as pessoas, e mais especificamente no casal. Ele também apresenta neste capítulo uma explicação baseada em perfis cognitivos, um conceito bastante comum à abordagem cognitivista, e como estes perfis cognitivos estão na base de muitos conflitos comuns à vida conjugal. No capítulo 4, intitulado Rompendo Regras, nós observamos que Beck trata alguns assuntos bastante interessantes. De uma forma geral, ele nos faz pensar que, num relacionamento conjugal, nós temos um conjunto de expectativas que são dadas por ambos os parceiros. E que, de uma forma geral, quando estamos nos relacionando com as pessoas, e especialmente no casamento, nós acabamos elaborando regras de convivência, aplicando regras de convivência, mas que de uma forma geral não são explícitas, são regras implícitas. Desta maneira, essas regras acabam muitas vezes sabotando a relação, especialmente aquelas que são implícitas. Beck também nos mostra que muitos parceiros acabam forçando algumas regras que lhes são mais interessantes ou que estão mais de acordo com o seu perfil. Da mesma maneira, ele discute o grande desconforto que ocorre quando regras são quebradas, a necessidade de punição que acaba acontecendo na parceria e a emergência de novas regras depois de uma terapia que vise encontros mais adequados entre as perspectivas, as expectativas do casal. No capítulo 5, Beck explora especialmente a comunicação entre os parceiros e, de uma forma geral, começa a explicar o que ele vai chamar, título do capítulo, estática na comunicação. Neste capítulo, ele explora diálogos defensivos, monólogos, interrupções quando um dos parceiros está expondo o seu ponto de vista, o ouvir silencioso de um dos parceiros. E ele então vai mostrando quanto que esta estática causa, de uma forma geral, grande desconforto e está na base de muitos conflitos dos casais. Também neste capítulo ele nos apresenta alguns questionários que permitem avaliar melhor a habilidade de comunicação do casal e termina o capítulo mostrando que há diferença entre os sexos e isso precisa ser considerado e precisa permear o trabalho do terapeuta no momento em que ele quer intervir.